Cá estamos de regresso à Fundação Champalimau, neste auditório maravilhoso, e a debater o Serviço Nacional de Saúde. A saúde não tem só médicos e enfermeiros, tem uma série de outras profissões, de inumeráveis profissões. Não é possível trazer todas. E, portanto, eu trouxe apenas duas para simbolizar as muitas profissões que o setor tem. Aqui connosco está também um auxiliar da ação médica, que é o Paulo Carvalho, que trabalha no IPO de Coimbra. Portanto, um sítio também importante, de trabalho duro. E eu queria que o Paulo, depois de ouvir o que aqui se tem dito, que me responda a esta pergunta. Estamos melhor ou pior no Serviço Nacional de Saúde? Há um caminho percorrido? As pessoas podem confiar mais no Serviço Nacional de Saúde? Qual é a sua opinião? Bom, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite que nos foi feito. Cumprimento o painel, os senhores espectadores e os telespectadores. Efetivamente, na nossa opinião, o Serviço Nacional de Saúde, felizmente, tem melhorado. Mal parecia que em 40 anos não houvesse uma evolução positiva. Sim. Seria muito mau, não é? Agora, não nos podemos esquecer que esta melhoria deve-se, acima de tudo, a um esforço quase que titânico das pessoas que trabalham nele. Sejam qualquer tipo de profissionais que estamos a tratar, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os administrativos. Agora, a verdade é que, para nós, auxiliares da ação médica ou técnicos auxiliares de saúde, o que está a acontecer é que somos cada vez menos. A nossa média de idade, eu ouvi falar de muitos números, muitas percentagens, mas a nossa média de idades ronda os 50 anos de idade. É muito simples. O grau de absentismo deve-se muito ao facto de a nossa média de idades ser sempre na volta dos 50 anos e sermos cada vez mais sacrificados com situações como turnos de 16 horas. Sim, turnos de 16 horas. Não sei se os senhores têm conhecimento disto. Turnos de 16 horas ininterruptos, porque não há quem substitua o nosso colega e temos que fazer um turno. Fazemos uma noite até às 8 da manhã e depois seguimos até às 4. E estamos a falar de um serviço que não é propriamente fácil. Não é fácil, não é fácil. É um serviço duro. Não é um serviço fácil, é duro. Nós alimentamos os doentes, alimentamos as enfermarias com todo tipo de produtos, desde a alimentação, produtos médicos, higienização, etc., também dos doentes. Portanto, este grau de elevado absentismo deve-se muito a isso. E depois temos uma coisa engraçada, é que eu ouvi já que alguém... uma média de idades de 50 anos... 50 anos, e é fácil perceber porquê. Porque nós ganhamos tão bem, como já foi aqui dito, que são 580 euros. Portanto, como é que nós vamos querer ter jovens a vir para assistentes operacionais? Era uma pergunta que eu deixava no ar. De facto, nós ganhamos muito. Não, não é muito. E, contrariamente ao que se possa pensar, a grande maioria de nós somos de contrato individual de trabalho, não somos função pública, não temos direito ao excelente seguro, que o senhor disse muito bem, que é o chamado ADSE. Portanto, não têm direito à ADSE? Não temos direito à ADSE. Os trabalhadores contratados em contrato individual de trabalho não têm efetivamente direito à ADSE. Mas esperemos que em breve o tenha. Esperemos bem que sim. Esperemos bem que sim. Mas para repare, isso, olha, para isso está a trabalhar. Mas vou-lhe dizer mais uma coisa, é que nós não vamos, que nós não vamos ter só o ADSE. É que se quisermos a ADSE não podemos deixar de descontar para a Segurança Social também. Claro. Portanto, nós vamos ter que pagar 2 sistemas de saúde, se assim me permite dizer. Mas o que eu queria enaltecer aqui, sem dúvida alguma, é que há melhorias do Serviço Nacional de Saúde, os doentes podem, da nossa parte, estar descansados, mas eu sou um homem do trabalho, do terreno, como disse a colega enfermeira, muito bem, perdoe-me que o seu nome não me recordo. Wanda. Sou um homem do terreno, e os números não me dizem muito, dizem-me a realidade. E a realidade é que nós estamos cada vez mais entupidos com falta de pessoal, ou seja, a injeção que eu estou para ver na prática, onde é que ela está, dos 2.000 novos contratados para suprimir o diferencial de 12% entre as 35 e as 40 horas. Sim. Estou à espera de ver, porque ainda não foi visto, foi quantos anunciado. Vão ser para a ação médica? Exatamente, ainda não foi visto. Mas a verdade é que mesmo sem a diferença de 12% de mão de obra, ou de tempo de mão de obra, existente das 35 para as 40 horas semanais, já acontece um enorme déficit de profissionais. Já acontece, devido de facto, como foi falado pelo professor Manuel Antunes muito bem, ao elevado grau de absentismo. E eu aqui gostaria de fazer aqui um parênteses, se calhar na pública não é muito bem assim. O absentismo na privada, aliás, se calhar não é bem a mesma coisa. Tirem as vossas conclusões e aí sou obrigado a dizer que se calhar a gestão poderá não estar a ser a mais correta no público. Perdoe-me, é a minha opinião pessoal, mas se... Paulo, desculpe lá, vocês trabalham turnos de 16 horas, mas ganham horas extraordinárias. 3,40 € a mais. Acha que isso paga o facto de não estar um fim de semana completo com a sua família? Um fim de semana completo com a sua família?
É verdade, nós temos colegas que não têm um fim de semana completo em família por mês. Nós, neste momento, temos colegas que estão abrangidos pelas 35 horas e têm uma carga mensal de horário, atenção, não é hora extra, é de horário, de 180 horas mensais. Isto, ao final do mês, significa mais uma semana de trabalho. Isto é normal. Isto é na prática o que acontece. Um técnico de ação médica que tem que, como ele disse muito bem, higienizar, dar de comer a um doente, até dar-lhe a medicação, não é? Não, medicação não é. Mas não vai é, nos, não é, naqueles não é da nossa- copinhos, não é da nossa competência. mas vai nos copinhos que são os enfermeiros que colocam e temos vocês... conhecimento que alguns colegas fazem isso. Eu, pessoalmente, não o faço, não recomendo fazê-lo. Não é, Mas não é foge que- da nossa alçada. Da Um nossa turno de competência. 16 horas pode ser esticado desta maneira? Isto é bom para o doente? É bom para a saúde deles? É bom para o doente? Manifestamente não, mas eu creio que é muito perigoso estarmos a comparar público e privado desta forma. Tem naturezas diferentes, índoles diferentes. O privado tem a carne. O Estado tem sempre o osso. É preciso termos isto em consideração. Faz o fácil, o privado faz o fácil, o não é? privado não tem responsabilidades de investigação, não tem responsabilidades de formação profissional, não tem responsabilidades de carreiras profissionais, E o que a Wanda dos disse, bons quando houver uma médicos e pancreatite enfermeiros aguda que são formados no Estado e depois vão para o setor privado. Portanto, tocou num ponto importante. Portanto, não tem Vou falar de comparação. formação profissional. Eu posso dizer-vos que, neste momento, o curso técnico auxiliar de saúde é um curso de 3 anos, que no final a pessoa fica atestada com o nível 4. Acontece que essas pessoas, depois do nível 4 atingido, vão para assistentes operacionais. É que assim, eu trabalho num hospital, eu não trabalho numa autarquia, nem numa escola. E nem estou a menosprezar os colegas assistentes operacionais dessas áreas, atenção, cada um é na sua área. Eu trabalho num hospital. Eu acho tenho que você tem necessidade- toda a razão. Eu tenho necessidade, É efetivamente, de ter impossível uma... como cidadão não dizer isto. como é óbvio. Quem trata com É assim, doentes... somos nós que damos a mão, que arrancamos um sorriso ao doente. É verdade que o médico tem o Absolutamente. seu Eu Eu queria conhecimento só científico. acrescentar em relação àquilo que o Paulo está a dizer, é assim, os enfermeiros trabalham numa proximidade enorme com os auxiliares, Claro. não é? E, portanto, eu fico extremamente satisfeita, digo-lhe sinceramente, Muito obrigado. por estarem aqui presentes. E estava aqui Eles a são os comentar, primeiros, eu estava aqui os a mais comentar próximos do justamente doente, não é? a São os percepção primeiros que que eu chegam lá. tenho é que temos um grupo profissional na área do Serviço Nacional de Saúde que são autênticos escravos. Estou plenamente de Autênticos acordo escravos. consigo. Ganham pouco, são maltratados, são desvalorizados, são pau para toda a obra e trabalham que se fartam. E eu não estou a dizer isto para agradar a ninguém, porque eu tenho uma excelente relação com todos os auxiliares com quem já Claro. trabalhei e uma elevada consideração pelo trabalho deles. São, de facto, uma presença essencial junto Claro, aos doentes. mudar camas, Agora, mudar queria fraldas, só mudar tudo. tudo. É As extraordinariamente pessoas complicado. São pessoas Só que quem não querem um conhece esse trabalho. acompanhamento. Deixe-me acrescentar. Entre 2015 e 2017 houve, de facto, um reforço e houve um aumento dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde de perto de 9.000 pessoas. Isto é conhecido, de facto, a falta de assistentes operacionais, e eu tenho falado com os colegas e todos nós nos debatemos com esse problema. Eu já aqui disse, não é? É que, por vezes, nós esquecemos as outras profissões da saúde. Eu já aqui o disse. Temos os administrativos também, temos os técnicos. Então, com certeza, portanto, doutora, mas todos- também é bem todos são diferente. importantes. O trabalho que eles fazem é bem diferente de um trabalho administrativo. São todos que requer muita importantes, atenção. são todos mas importantes. são São todos todos. Pronto, se quiser dizer assim é. Mas na realidade, quem trata de doentes sabe uma que proximidade é muito muito grande, mas eu pesado. reconheço que É realmente muito nós pesado. somos, se calhar, a área Mudar fraldas onde não é o uma coisa que seja multiprofissionalismo- fácil. Não Toda- é o pior. Não é Essa o pior, parte não é mas, o pior. mas é Digo difícil. sinceramente, não E é por o isso pior. apanhar o é que doente nós- a uma casa e de por isso é banho. que nestas cotas, grande Há parte que dizer as destas coisas cotas, com cara a cara. Fátima, não é? grande parte destas cotas, daquilo que eu falei com alguns colegas, foram quase todas elas distribuídas entre enfermeiros e assistentes operacionais. É assim, é que em relação à Foram as classe- opções da Mas gestão. vamos lá ver uma coisa. Citou números, eu não os conheço e não estou a duvidar deles de maneira nenhuma, mas é preciso ver se esses números correspondem, primeiro, foram contratados e precisamos saber quantos é que saíram, para ver qual foi o saldo, se o saldo foi positivo ou não. Suponho que foi o saldo positivo. aumentou. O saldo é O saldo é positivo, positivo, mas muito ele positivo. corresponde ao aumento da atividade que foi feita. Isto é, seja o que for, em que unidades quiserem, o aumento da atividade aumentou por cada pessoa que trabalha no Serviço Nacional de Saúde. Não é assim, é que E inclusivamente... depois também, eu não sei o que é que se passa no IPO, somos vizinhos, não é? Não, isto estamos a falar a nível geral, não é Sim, só no IPO. mas em nervos há de haver aqui muito mau aproveitamento. Claro, 16 horas seguidas. Eu falo a um do meu trabalho hospital, destes. ele tem 1.300 camas, eu não sei exatamente quantas são, nem sei se há alguém lá no hospital que me saiba dizer quantas são. Tem 1.300 camas. Tem mais de 2.800 enfermeiros. Tem mais de 1.800 assistentes operacionais.
tem mais de 1000 médicos especialistas, tem mais de 700 internos que são verdadeiramente os médicos que trabalham, ou que trabalham mais ainda lá. Tudo isto, está a ver, nós estamos a falar nestas 3 classes, enfermeiros, assistentes operacionais, eu estou a falar nos administrativos, Sim. nos assistentes operacionais e nos médicos, nós estamos a falar qualquer coisa como 7 funcionários por cada cama. Não há nenhum sistema privado que aguente isto assim. Eles sabem gerir-se melhor. Portanto, há de haver aqui um problema de gestão que é preciso resolver Mas o trabalho, urgentemente. como disse ali o Rui Nunes, é diferente. Eles têm o trabalho da carga. não têm eu a sei. caminha. Não tenho, É comparável. não tenho os ossos. Há boa gestão pública e há má gestão pública. E há boa gestão privada. E há má O que gestão sabemos- privada, como O que sabemos é que isto não financeiro pode também continuar Nós 16 neste horas momento- tudo. nós Sr. neste- Rui Nunes, de todo modo, nós temos Mas temos que exemplos, melhorar a qualidade nós da temos gestão. exemplos de hospitais É tal reforma públicos. estrutural que eu falei há pouco, mas pelos vistos Nós temos exemplos estou em minoria. de hospitais públicos geridos por entidades privadas que conseguiram estabelecer um equilíbrio um bocadinho maior do que este, não é? Paulo, E, vocês nesses turnos de 16 ver uma horas coisa. conseguem A dormir? nossa Como realidade é? é muito simples. Nós temos serviços, e não são tão poucos quanto isso, a larga maioria, com 40 camas, em que temos 2 assistentes operacionais para 40 camas. Sendo que no turno da tarde e no turno da noite é um assistente para 40 camas. Eu pergunto, dar banho e higienizar 20 doentes, alimentar 20 doentes, higienizar os leitos e tudo o que nós fazemos mais, não é possível. Não é possível, Não é possível. E humanamente. quando nos pedem mais produção, eu pergunto com que meios. Também respondi à doutora com uma forma muito simples. É que, de facto, pode ter havido uma injeção e uma substituição das pessoas que saíram, mas a verdade é que os cuidados... Houve um aumento. Houve um aumento com essa injeção, e acredito que sim, mas a verdade é que o aumento da idade dos utentes que estão nos leitos dos hospitais é cada vez maior e exigem muito mais cuidados do que aqueles que exigiam há 5 ou 6 anos atrás. Nós tivemos um aumento efetivo do número de profissionais. Mas não é no suficiente ensino para a SN. atividade. Exatamente. Nós vamos dizer que Houve não um é aumento suficiente, grande queremos dos mais. cuidados a prestar, houve um aumento enorme dos cuidados a prestar, decorrente da idade dos Mas- utentes que estão Mas no por leito. isso é que eu há pouco queria falar. Vamos ver, é verdade, mas nós temos que também parar para pensar e pensar noutros tipos de soluções. Eu queria há pouco, a propósito das reformas que falou o Sr. Professor, e há diversas formas de nós reformarmos. As reformas têm diversas formas, como a própria palavra o diz. E eu queria referir 4 coisas que eu acho que estão a acontecer e que são extraordinariamente importantes. Um deles são os centros de referência. Nós temos, de facto, ter uma organização mais inteligente. Temos de ter uma organização mais inteligente. Doutora, por amor de Deus. Não, deixe-me continuar, Isso Sr. é um Professor. dado morto, isso não existe. Não, já. Centros de referência. Outra coisa eu sou que- um centro de referência. É. Eu não vi absolutamente nada. Até a placa me roubaram. Então, Sr. Professor, deixe-me continuar. E esta vaga... Isso é Nada, pior. zero, Isso é pior. zero. Que são Uma os- linda ideia, Os centros mas- de responsabilidade integrada. E, Sr. Professor, tem um centro de responsabilidade integrada. A nova lei de gestão hospitalar. Eu tenho muitas expectativas e sei de hospitais. Eu própria... Pronto, quero ter- muito bem. Os centros de E o- responsabilidade. Os e o centros último? académicos clínicos, que temos que apostar de facto, e o Sr. Professor dizem muito bem, é que o setor público tem a área da formação e outras formas Doutora, de olhar para as tudo Eu isso é- diria uma coisa ainda mais importante, é que muitas dessas substituições que me acabou de falar referem-se a pessoas que estão no desemprego, que não têm o mínimo de formação para desempenhar as funções que estão a desempenhar, e estamos a falar da segurança dos nossos utentes. Mas não é dada a muito formação importante. quando as pessoas entram no hospital A para formação fazer é dada isso? num mês de integração apenas, não há uma formação profunda. Nós acabamos de entregar um projeto de lei à Comissão da Saúde na Assembleia da República para regulamentar e regularizar não só o acesso à profissão, mas o Acho próprio que desenvolvimento você, da... Paulo Carvalho, da- eu tenho pena de não lhe poder dar mais tempo, mas acho que ficou aqui claríssimo que vocês estão cheios de razão e que é preciso rever esta situação, porque penso que todos estão de acordo. Deste lado diz claro, penso que todos estão de acordo e o próprio Ministro deve estar. E, aliás, Portanto, vai- vocês, eu tenho... O absentismo vai das baixar. 16 horas. Isto tem tudo a ver com o momento que nós estamos a viver no Serviço Nacional de Saúde. Há alturas em que as coisas se agudizam mais um bocadinho e neste momento estamos a passar por uma fase de agudização. Estão a fechar serviços, tenho indicação que fecharam recentemente 250 camas. Sim. Recebi há bocadinho uma mensagem que eu achei o máximo, porque há 20 anos eu trabalhei no bloco operatório e os enfermeiros lutaram por ter 3 enfermeiros em cada sala. Um enfermeiro a circular, um a instrumentar e um de apoio à anestesia. E temos um hospital aqui em Portugal, não muito longe daqui, em que estão 3 blocos, 3 salas a funcionar, ao mesmo tempo, com 3 enfermeiros. Acresce que o hospital mais próximo fica a 180 km. E, portanto, a questão é assim, estamos a melhorar, mas temos que olhar e pôr o dedo na ferida porque há problemas no terreno. A questão das 16 horas, a questão do absentismo, a questão do burnout, temos de discutir isto. E eu vou dizer aquilo que é a verdade. O absentismo, as pessoas estão exaustas. Eu falo da classe de enfermagem, as pessoas estão exaustas.
os que ficam de baixa sobrecarregam os que ficam a trabalhar. Claro. E os que ficam a trabalhar nem sempre estão bem para continuar a fazer o Portanto, trabalho. há de haver As muitos 16 dias em horas que essas não camas- são estranhas. Corremos o risco, com a idade que temos, que é na média de 50 anos, e ver o efeito bola de neve. Vamos E as pessoas, cansar, e vamos- mais, e vou acrescentar mais uma coisa. Uma coisa é eu saber que amanhã vou fazer 16 horas. Outra coisa é eu chegar ao serviço e não saber a que horas saio. Porque eu também tenho família e, especificamente na área da enfermagem, nós somos 41 a 42 mil enfermeiros e a maioria deles são mulheres. E nós Claro, não podemos desprezar este fator. E é isso também que nos nós temos acontece. vida familiar, Eu temos tenho vida que ir pessoal. ali Nós somos à surpreendidos Joana. no final do turno, olha, vais ter que Não, seguir é um turno, porque não temos sorteio, pessoal. é um sorteio. Nós Claro. chegámos ao ponto de fazer um sorteio a ver quem é que fica Nós até à nem temos meia-noite. pessoal suficiente para sortear. É o que acabou, vai continuar. E esta Pois. realidade tem que ser dita, porque isto é o que se muito passa grave no terreno. porque essas camas têm doentes lá. E esses doentes não têm, podem não ter os cuidados que necessitam. Pronto, isto é muito grave, que a senhora acabou distribuição aqui muito de dizer. irregular, não é? Há de haver Não, certamente mas uma as distribuição muito realidades, as irregular. realidades evidente. positivas, É as evidente. realidades Não há um positivas têm que ser o infelizmente, normal. não há um Tem que ser o rastro para a normal. nossa profissão. Ou pelo Não, menos se opa, houver, nós nós temos que olhar conhecemos. para aquilo que Eu tenho que ir à Joana, tenho muito pouco tempo, tenho que o dosear. Joana Fonseca Fernandes é técnica de radiologia. Então, olha, também trabalha no Hospital Pediátrico de Coimbra. Hoje Coimbra está aqui em peso, Manuel Antunes. E o senhor nem sabia. A verdade é esta. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, obrigada pela inclusão da minha classe Vocês profissional. estão sempre de greve, ou se falar muitas greves Mais dos ou técnicos? menos, mais ou menos. Ao contrário daquilo que o Sr. Professor disse, que havia um aproveitamento político das greves e das manifestações, eu não concordo. Por acaso nem falei nas greves nem nas manifestações. Pronto, mas falou no aproveitamento político das 35 horas. Não é verdade. Nós somos uma classe profissional que ao longo de 2 décadas tem sido esquecida por todos os governos. Tem sido esquecida pelas administrações hospitalares, nós não integramos as mesmas, temos conselhos técnicos que deviam integrar as mesmas e não estão, não estamos no centro das decisões, apesar de sermos a classe que produz, que planeia e que executa todos os meios de complementares e diagnósticos do país e terapêutica. E, de facto, aquilo que nós notamos é que houve um esquecimento da nossa classe, nós precisamos de nos manifestar porque nós somos uma classe licenciada, com formação de licenciados, somos tratados como bacharéis, ainda não tivemos... Mas isso é um problema laboral que não vai Exatamente, trazer para aqui exatamente. agora. Isso é um problema laboral. Pronto, mas que, tenho que que eu dizer estimo porque muito, porque com é que certeza, e estamos em considero greve. muito, mas que é para outro programa. Exatamente. Agora, o que eu quero saber é em que medida, ou quais são os vossos problemas para se colocam em risco, esses problemas que falou, o Serviço Nacional de Saúde. Não colocam em risco, porque aquilo que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem melhor é o esforço dos profissionais. Como já todos disseram aqui, os profissionais têm feito um esforço sobre-humano em prol do doente, do cuidado ao doente, e nós também temos, a nossa classe tem. Eu posso dizer que, ao contrário daquilo que disse, que ganham horas extraordinárias, nós, a maior parte dos serviços, não ganhamos horas extraordinárias. Todas as horas que fazemos a mais vão para um banco de horas em que depois são dadas quando o hospital pode e quando pode. Claro, mas isso faz parte também da lei da geral. Não Ok. faz parte da lei. Isso não é legal. banco de Está a horas acontecer, faz. mas não é legal a forma como ele está a ser Como feito. é processado. Mais uma Exatamente. vez, aí tem que falar, Exatamente. as administrações têm que trabalhar Exatamente. bem essas As dificuldades nuances. que sentimos. Doutora, eu vou pedir-lhe que me deixe ir aqui agora Sim. ao professor Rui Nunes. Muito obrigada pelas suas explicitações. O enfoque aqui nos técnicos auxiliares, para que fique claro, eu não quero que se sinta preterida, da ação médica, foi porque, de facto, sentimos que estava a ser afetado o doente. Até na sua dignidade, pode-se estar a ser afetado o doente. Exatamente, mas porque nós- se eles não forem suficientes para atender as camas, todos sabemos o que é que acontece, não é? E portanto, Eu peço desculpa. se faz favor, Parece que senhora não enfermeira. existem enfermeiros nos hospitais. Porque quem cuida e presta cuidados de enfermagem, de facto, são os enfermeiros. Mas eu não estou a falar de enfermagem. Não, eu não, estou eu estou a quando dizer é que um doente se- precisa da cama mudada, quem é que não são eles que São os avançam? enfermeiros também. Pronto. Parece que os enfermeiros não o fazem. Eu estávamos aqui a discutir Isso não desapareceu. que eu não percebo a virtude e continuo a pensar que os assistentes técnicos operacionais, que é assim um nome complicado, estavam muito melhor, muito mais bem classificados, muito mais bem caracterizados quando eram auxiliares de enfermagem. Peço Posso desculpa, dizer só Olha, uma e ele bate coisa em relação a palmas. isso, posso Não dizer eram só- auxiliares. O próprio. Posso Desculpa falar em corrigir. relação a isso? Mas dizer esse o seguinte. era o nome que tinham. Auxiliares de ação Sim, em relação à intervenção... Paulo Carvalho concorda. Ah, não, antes. Não, Em relação antes à esses passaram a intervenção ser que os enfermeiros. auxiliares têm nos Fizeram um serviços e curso que e muitas passaram a ser vezes enfermeiros. confundem com os cuidados de enfermagem, há aqui um ponto que é essencial. Nós temos que ter enfermeiros
em quantidade e qualidade suficiente nos serviços para supervisionar o trabalho dos auxiliares. Os auxiliares têm uma zona que lhes pertence, relacionada com a logística do serviço, e depois têm uma zona interdependente do trabalho da enfermagem. E agora queria só dar aqui uma achegazinha em relação àquilo que o Paulo falou. Mas tem que passar ao Rui Nunes. Vamos, muito rapidamente, cuidados de higiene. Fátima, dê-me 10 doentes para eu lavar numa hora, que eu lavo-os e ficam bem lavadinhos. Ficam bem cheirosos e lavadinhos. Eu numa hora lavo-os todos. Está bem, mas é por saber gente. Mas não prestei cuidados de enfermagem. Atenção, Paulo. Alimentação, deem os doentes para alimentar e eu alimento. Eu fico constrangida quando não consigo alimentar um doente no tempo dele e o obrigo a comer à pasada. Eu gostava que este programa não fosse um confronto de corporativo. Não, nós estamos a falar eu gostava que se desse valor a cada profissão que aqui está. Tem um valor inestimável. Eu imagino... Toda a gente sabe em casa o que é que eles fazem nos hospitais. E toda a gente acha que eles são... E daí não lhes darem o valor que eles têm. São fundamentais. São fundamentais. São fundamentais. Sabe o que é que fazemos? Toda a gente que é cuidada por nós, dentro dos hospitais, sabe o que é que fazemos. Claro. Toda a gente Duvido que a classe política neste país saiba o que é que nós de facto fazemos. Isso é que é importante. Rui Nunes. São fundamentais. Eu creio que fica claro deste debate que é preciso fazer ainda várias coisas. As tais reformas estruturais, pelos vistos, nem toda a gente está de acordo. A primeira é repensar a política de recursos humanos, como fica claríssimo, designadamente, e agora no caso dos médicos, mas não só, a enfermagem, absolutamente vital, reforçando as carreiras profissionais. Isto não é uma questão laboral. As carreiras médicas são o elemento central para a qualidade da medicina que nós temos. E a partir do momento em que elas não são devidamente valorizadas, como aliás nos outros profissionais, aí, numa perspectiva de futuro, é natural que a qualidade assistencial venha a diminuir. Portanto, lança aqui o repto para que os novos modelos de gestão, otimizar a qualidade da gestão, estamos todos de acordo com isso, mas tem que valorizar as carreiras, porque são um elemento central para o bom desempenho profissional. E valorizar hoje, as amanhã. carreiras passa por? Passa desde logo por elas existirem, o que não acontece em algumas classes e também com alguns modelos de gestão hospitalar, há contratos individuais onde não é valorizada esta progressão. E a progressão das carreiras, como qualquer médico sabe, foi absolutamente central na sua formação. E é aí que depois o setor privado vai buscar os melhores profissionais, porque também não teve os custos dessa formação profissional. Primeira nota, portanto, a questão da política de recursos humanos, que tem que ser muito incentivada, e depois não nos podemos espantar com os 15% de absentismo, pois se as pessoas não têm uma perspectiva de futuro, não estão motivadas, não são acarinhadas, um bom gestor não é aquele que dá ordens, é aquele que consegue mobilizar uma equipa, e, portanto, os bons gestores hospitalares têm que pensar na sua equipa. E mobilizar não é só dinheiro. E mobilizar não é só dinheiro. Qualquer pessoa com formação de gestão conhece o conceito de salário emocional, ou seja, de dar outras condições de prestígio, de integração, de valorização, que manifestamente faltam neste momento, e daí a reclamação que existe em praticamente todos os setores profissionais. E, portanto, uma aposta que eu creio que é preciso ser feita. Por outro lado, a questão também, que não se falou ainda hoje, mas o sistema verticalizado da saúde que existe, manifestamente não é um sistema de futuro. E, portanto, é preciso pensar em novas modalidades. Eu fiquei, enfim, decepcionado com a nova proposta de descentralização administrativa do país. É um passo, é certo, mas está muito aquém do necessário, nomeadamente no setor da saúde. Na educação, sim senhor, vai-se entregar as escolas todas à gestão municipal, mas eu não consigo entender porque é que parte da gestão da saúde não é descentralizada efetivamente. E alguém a quer, doutor? Ninguém quer. Ninguém a quer, mas Custa não é uma muito questão de dinheiro. querer, é uma questão de interesse público. O interesse Está público, bem, mas a desculpe, autarquias o não têm interesse dinheiro para público isso. está acima dos interesses particulares E é das preciso pessoas. saber quem sabe gerir melhor. Quem sabe gerir melhor? Pois eu Aí é que é o digo-lhe, ponto. a gestão de proximidade em todas as partes do planeta... O facto de estar próximo não quer dizer que gira melhor. Mas isso é a sua opinião, não Isto é a minha. não, A priori, exatamente. o que Temos é opiniões gerido diferentes. com proximidade é melhor gerido. Quem tem qualquer experiência autárquica, não sei se o senhor doutor tem, eu tenho Sim, eu alguma, também tenho. sei que o que é gerido com Eu proximidade, também nomeadamente nas escolas, compara as escolas que eram geridas pelas autarquias até este momento e as que eram geridas a nível central. E veja a diferença, por exemplo, em termos dos investimentos. Compare o que é que as autarquias gastaram com as escolas ou o que é que gastou a parte escolar. E a alimentação Faça dos esta simples miúdos é comparação. completamente diferente, Não tem é muito comparação melhor. nenhuma. Tudo. Nos países nórdicos e escandinavos, os grandes hospitais universitários
são geridos a nível autárquico. Portanto, está comprovado que funciona. Só quem não quer ver é que não quer, porque o sistema verticalizado não é funcionante. Dispensar a receita para que E, portanto, temos que olhar para isto sem compromissos ideológicos para permitir que haja uma gestão de proximidade. Não estou a falar em descentralizar toda a saúde, mas há muitas áreas onde a descentralização, além de ser com melhor qualidade, é mais eficiente, ou seja, poupa dinheiro ao contribuinte. Lá está. O problema, muitas vezes, não é falta de recursos, mas é o modo como eles são utilizados. E está-se, lá está, a perder uma oportunidade histórica de resolver estas questões. Margarida. Eu queria só falar a propósito das carreiras, porque a maior parte das pessoas naturalmente não se apercebeu, mas nos últimos 2 anos foram revistas grande parte das carreiras. Vamos ver se a minha memória não me falha, mas foram os farmacêuticos, técnicos de farmácia, foi feita a revisão, foram discutidos e negociados. A nossa carreira está por regular, devia ter sido regulada, saiu o decreto-lei em agosto, havia 90 dias para ela ser regulada e isso não aconteceu. Foi publicado o diploma dos técnicos de ambulância e de emergência. Portanto, está a ser feito todo um trabalho. Agora, elas não podem, naturalmente, não sou eu que faço este trabalho, eu não sou responsável por ele, mas elas estão a ser revistas. Até a carreira da administração hospitalar, que está parada praticamente há 20 anos, a própria associação foi convidada a apresentar uma proposta e temos expectativas. De facto, está a ser feito um trabalho, de facto, de negociação. Agora, isto é demorado, que isto é um processo de negociação com os sindicatos. Isto tem que ser feito. Muitas vezes, ao tem que se fazerem ouvir as contratos partes, tem que se individuais, negociar. não promovem a ascensão nas carreiras. O problema é esse. Não é não haver a carreira tipificada. É as modalidades contratuais que não incentivam essa progressão. Mas agora, por exemplo, nas carreiras gerais, isso terminou e de facto, nas carreiras gerais vai ser possível usufruir da mesma ascensão. Não, é aqui, nós estamos a falar de coisas que são as mesmas, se calhar de forma diferente. Autonomizar com responsabilidade acho que é muito importante. Acho que é muito importante, até a nível da direção de serviços. Os serviços devem ser responsabilizados com autonomia e é algo que vai ser trabalhado. Esse é o crux. Exatamente, isso é a base do sistema e vai para aí que se vai caminhando. Agora, eu queria, porque o professor Rui Nunes fala em reformas estruturais como se fosse uma coisa que a gente cria um papel e diz, temos aqui a reforma e está feita. Nós vamos fazendo caminho. É preciso executar. Não, já pensar está pensado. Nós vamos fazendo caminho. Mas eu não sei aonde. Calma aí. Nós vamos fazendo caminho caminhando. Entende? E portanto, há 3 pontos. E há 3 pontos essenciais que já foram focados e que o Ministério aponta como um caminho para o futuro. A prevenção, que se calhar, como a senhora enfermeira disse, gasta pouco, mas se calhar não precisa de gastar muito para ter uma ação essencial. A parte do envelhecimento com qualidade. E depois a parte hospitalar tem que ser cuidada com mais responsabilização, com se calhar menos profissionais e com mais produtividade. E isso aí. E para isso é uma reforma estrutural, com novos modelos, com descentralização administrativa, com planeamento estratégico. Os centros de responsabilidade integrada. O senhor doutor é da Póvoa, não é? Sim. Pois então diga-me o seguinte: há um grande hospital privado na Póvoa Vila do Conde. E os poderes públicos querem construir um grande hospital público exatamente na mesma zona. Quer construir um grande hospital público. Isto é normal. Sim, mas olha lá, desculpe lá. Assim. Você não conhece a Póvoa de Varzim, não devia falar nada disso. Porque eu vou dizer uma coisa. Doutor, melhor que o senhor doutor. Ninguém aceitaria ficar, nenhum Serviço Nacional de Saúde, nenhum sistema gostaria de ficar com os hospitais de Sr. Bonfim da forma como ele está. Eu trabalhei para o dono dos hospitais de Sr. Bonfim. E digo mais, deixa-me falar também um momento, está bem? Deste tipo de professor Rui Nunes, deixe-me falar. Eu vim de Inglaterra para trabalhar no primeiro grande hospital privado do país, que foi o Hospital Clipova, na Póvoa de Varzim, do Sr. Agonia, que é o dono dos hospitais dos Sr. Bonfim. Sim, eu vim trabalhar para lá e vim implementar um serviço de oftalmologia. É um país que no mesmo espaço físico, de 150 mil habitantes, vai ter duas unidades. Se me deixasse falar, a gente fala de coisas práticas. É falta de planeamento estratégico. Não há planeamento estratégico. É a mesma coisa que se passa com os profissionais de saúde. Não é só pensando. Caminhar significa ação. Eu vou lhe dar ideia. Projetar, é virar ação no terreno. Olha, eu vou lhe dar projetos. Espanta-me muito quando o senhor diz que temos que aumentar a produção com menos meios. Espera, calma aí. Como é que isso é possível? Eu vou explicar. Nas áreas de oncologia, com todas essas... Falou da oncologia. Com todas essas fraquezas, o aumento de consultas tem sido progressivo. Com todas essas fraquezas, as consultas médicas têm sido progressivas. Com todos estes problemas, a evolução anual dos médicos no Serviço Nacional de Saúde tem sido
progressiva, Pronto, com todos os doutor. problemas. Espera aí, Já a consulta chega, tem o senhor não é pior. o ministro, já chega de Não. papéis. Agora vamos... Não, e agora só Até queria... parece um ministro aí com os papéis todos. E agora só queria falar do... Não, Vamos- se me der um minuto, Com licença, só um doutor. minuto. É dizer o seguinte, Só mesmo um diz-me minuto. assim, não há uma reforma. Temos uma promoção e controle de tabagismo. Temos uma promoção da alimentação saudável. Isso é prevenção Temos, da saúde. espera aí, Está-se a claro, falar da é reforma da gestão e é a administração reforma da saúde. da saúde. Temos a promoção da atividade física, Isso estamos todos temos de a acordo. diabetes, temos um projeto para as doenças Todos de acordo. cerebrovasculares. Você sabe Muito que bem. a principal causa de morte Todos de acordo. os Isso estamos acidentes todos de de acordo. cardio. Vou cerebrovasculares guardar e os o dois câncer. últimos minutos para o professor Manuel Antunes. E ele também merece a nossa homenagem porque ele está a terminar. É verdade. Está a terminar. E com muitas a sua palmas, que eu digo. enorme carreira nos hospitais. Enorme e brilhante carreira. Muitíssimo obrigado. E enobrece o Mas país. este debate trouxe muitas vezes a palavra gestão e a palavra adequacidade da gestão, e essa é uma das grandes falhas do nosso Serviço Nacional de Saúde. E é ao nível dos serviços que isso se concretiza. Eu, por acaso, costumo dizer que não é lá em cima onde está o Conselho de Administração, eles até estão exatamente ao mesmo nível que eu estou no meu gabinete, que os assuntos se resolvem. O melhor Conselho de Gestão, Conselho de Administração, não consegue fazer nada se não tiver a colaboração das pessoas que estão mais à periferia. Claro. E esta questão dos centros de responsabilidade, e nem devia ser chamada assim, não precisavam de ser, era serviços. Um serviço é um serviço e tem que ter um diretor, e o diretor tem que ser responsável e responsabilizado por isso. Não é por razão nenhuma. Estamos a trabalhar no mesmo hospital, não estamos a trabalhar noutro hospital. Os hospitais são todos diferentes, têm conselhos de administração diferentes, têm filosofias diferentes, mas no mesmo hospital nós vemos grandes diferenças. Eu vou dizer, por exemplo, que o grau de abstencionismo, o grau de ausência de pessoal não está nem próximo dos 15% nos nossos. Embora nós temos pessoal muito novo, sobretudo de enfermagem, muitas mulheres, em idade de gestação, e portanto isso leva logo um número Mas isso é o preço da sociedade. Quando há valha-me greves, Deus. quando É o há preço que a greves, sociedade tem quando que há pagar. greves, nós nunca falhámos, em 30 anos nós nunca falhámos uma sessão operatória por causa de uma greve. Eu não impeço ninguém, eu tenho uma gestão musculada, dizem, mas eu não impeço ninguém de fazer greve, não podia impedir. Antes de ir para a greve vão fazer o transplante, é isso? Fazem A seguir vão para a greve. e fazem mesmo. E, portanto, é absolutamente fundamental, porque é o espírito de equipe que se forma, e devo dizer que temos, eu penso que os nossos agentes técnicos operacionais que estão a ouvir, confirmarão isto, eles são bem tratados no serviço, e são tratados como deve ser, como são todos os grupos profissionais. Doutor, trabalhar consigo é um prazer. Como? Trabalhar consigo é um prazer para qualquer técnico, seja ele assistente ou E numa auditoria que o Tribunal de Contas mostrou-se que o número de intervenções cirúrgicas, que é a nossa maneira de medir num serviço que é essencialmente cirúrgico, também podia medir consultas e tudo, que é muito maior que nos outros por pessoa, por pessoal, por médico. E, portanto, nós temos um quadro de pessoal que, para a produtividade, é muito menor. O que quer dizer que é possível melhorar. Eu não estou a dizer que somos exemplo único. Ainda há pouco tempo foi publicado um livro que gerir saúde com S grande, e havia vários casos de unidades exemplares no serviço. E, portanto, se uns podem, os outros também podem. Porque eu não ganho mais que os outros. O meu salário é exatamente igual. Eu ganho mais porque trabalho 80 horas por semana, em média, nunca me queixei. E, portanto, Está bem, mas nós não somos todos iguais. Mas nós não ganhamos mais, não temos mais... E devo dizer ao setor, para o seu desespero, é que, de facto, só existe aquele centro de responsabilidade porque nós continuamos a transportar o estandarte. Porque, de resto, eu hoje já não tenho delegação de competência, já não tenho autonomia, já não tenho nada, mas vou fazendo conta que ainda existe. Porque pode ser que um dia alguém tenha. E a nova legislação sobre centros de responsabilidade, eu disse isso ao Sr. Ministro também, e ele disse que queria, já foi o ano passado, em janeiro, não é? Ele queria logo no primeiro ano... Mas estão na forja, conheço projetos, estão na forja, mas diversos projetos. já vamos aí com 18 meses, é uma forja que leva tempo a aquecer. Porque é voluntário, Sr. Professor, é voluntário. É voluntário, não vai ter voluntários quando se impõe logo à partida, alguns que lá estão. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu cheguei ao pé do Sr. Ministro e perguntei em que é que o meu centro de responsabilidade se vai integrar nesta nova legislação. E disse, não vai.
Porque estes centros de responsabilidade estão guiados essencialmente para a atividade adicional. Ora, como eu não tenho lista de espera, não tenho atividade adicional, castigam-se os bons, permeiam-se os maus. Manuel Antunes está de saída do Serviço Nacional de Saúde, mas continuará a fazer cirurgias pelo país. Muito obrigada a todos por terem vindo, muito obrigado aqui aos protagonistas do palco e também à Joana Fonseca e ao Paulo Carvalho por terem vindo. Os meus respeitos para todos. Para a semana voltamos com mais um debate. Um pouco mais tarde.